Olá! O assunto de hoje se refere a um dos elementos das cartas que, apesar de visível, passa quase sempre despercebido. Estou falando de uma outra visão do número da carta. É possível associar os algarismos ímpares a um sim e os algarismos pares a um não. Assim, quando temos dúvidas sobre se devemos ou não fazer uma coisa, e não temos ainda a necessária vivência do nosso desenho humano para agir de acordo com a estratégia do nosso tipo e com a nossa autoridade interna, e não com a nossa mente ou emoção, podemos tirar uma única carta e examinar a resposta. Quando o número da carta é composto por um único algarismo, fica fácil. Números ímpares, resposta sim. Números pares, resposta não. Mas e se o número da carta for composto por dois algarismos? Você pode considerar apenas o dígito da unidade e continuar considerando apenas o critério já visto. Se você levar em conta outras considerações e outras regras, você pode ter também outros tipos de respostas. Você reparou que quando você soma dois algarismos pares, o resultado é um número par? E quando você soma dois algarismos ímpares, o resultado também é um número par? Assim, se você considerar a soma dos algarismos, aumenta a probabilidade de você ter uma resposta não. O critério que eu proponho é o seguinte: números ímpares, formados por um ou dois algarismos ímpares, devem ser considerados como uma resposta sim, como o 1, o 3, o 5, o 7, o 9, o 13, o 15 e assim por diante. No texto explicativo das cartas, aparece como SS, a primeira letra correspondente à dezena e a segunda letra correspondente à unidade. Ou seja, isso é um sim. Números pares, formados por um ou dois algarismos pares, devem ser considerados como uma resposta não. 2, 4, 6, 8, 20 e assim por diante. No texto explicativo das cartas, aparece como NN. Isso é um não. Números ímpares, contendo um algarismo par na dezena, devem ser considerados como um sim, com tendência a não. 21, 23, 25, 27 e assim por diante. No texto explicativo das cartas, aparece como NS. Números pares, contendo um algarismo ímpar na dezena, devem ser considerados como um não com tendência a sim. 10, 12, 14, 16, 18, 30, 32 e assim por diante. No texto explicativo das cartas, aparece como um SN. Os dois últimos critérios corresponderiam a um talvez, à vista da tendência em ir para um não ou para um sim. Na tabela, os números das cartas SS aparecem em negrito, das NN aparecem em itálico, das NS aparecem com uma ondulação por baixo e das SN aparece sublinhado. Claro que você pode utilizar outros critérios que sejam mais intuitivos para você, mas à medida que mais e mais pessoas utilizam o mesmo critério, ele vai se incorporando ao inconsciente coletivo e pode se aplicar à teoria da ressonância mórfica ou do centésimo macaco, proposta por Sheldrake. Que você obtenha uma resposta SS aos seus sonhos mais acalentados. Nos vemos no próximo episódio. Fique bem.